Onde mora o Natal, com o pastor Eliseu Dourado de Lima. Olá, olha aí, caminhando, quinto dia, quinto episódio, você conosco, compartilhando com seus contatos. Deus abençoe a sua vida. Gente, eu sempre vou fazer abertura relembrando algumas coisas, que é para a gente ficar situado, quem chega, né, quem vai chegando, então poder entender. Nós vimos que Deus anunciou já na abertura, lá na Bíblia, em Gênesis 3,15, que o Messias iria nascer, o descendente da mulher iria trazer salvação, porque o pecado que Adão e Eva cometeram foi nesse contexto que Deus falou a respeito do nascimento do Messias. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, apontaram para o surgimento do Messias, lógico, Deus já movendo a história para o nascimento, para que a sua palavra se cumprisse. E então nós temos a Bíblia no Novo Testamento contando a respeito do cumprimento dessa promessa. Jesus nasceu. Emanuel, Deus conosco. Então, o cristão tem um grande desafio por esses dias. Como é que vai testemunhar sobre o nascimento de Cristo durante esse período em que o mundo comemora o Natal como sendo do dia 24 para o dia 25? Família reunida, festa, não é? Abastança por parte de alguns, em outros lugares nas ruas, alguns dependendo, né, de alguém levar alguma coisa e outros sem ter nada para comemorar. Mas então as igrejas, tanto a igreja católica como as igrejas evangélicas, elas fazem programações especiais e aí fazem uso de enfeites. É aí que eu quero entrar na situação. Que enfeites, né? Porque o grande desafio do crente, do cristão, é aproveitar essa data para falar do nascimento do Salvador. Embora a gente saiba, já vimos e vamos ver um pouquinho mais, que Jesus não nasceu nesta época, nem em dezembro, no mês de dezembro, nós precisamos aproveitar a oportunidade para anunciar o nascimento. Então nós temos na Bíblia a nossa única regra de fé e prática, a gente precisa ir para lá. No episódio de ontem eu falei para a gente ver sobre o nascimento de Jesus em Mateus e em Lucas. Então hoje eu vou ver de uma forma mais específica. É interessante. O que é que eu tenho na Bíblia? O nascimento de Jesus foi assim. Então eu tenho que ir para a Bíblia e aí então ver como é que eu faço para viver isso aqui num contexto em que o mundo celebra com a outra informação, mas deixando claro que Jesus nasceu. Então veja comigo aí Mateus capítulo 2, versículo 1, que nos fala a respeito do nascimento de Jesus. Ele diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Então, o que nós temos aqui é a informação. Olha, tem um rei, é Herodes. Quando a gente estuda a história, são os últimos tempos de Herodes. Mas não temos uma data específica aqui. Mais para frente a gente vai ver. Porque aqui o texto diz que os magos foram chegando, não foi na mesma data. Então guarda aí essa curiosidade que a gente vai conversar sobre isso. Então as citações desses dois evangelhos vai deixar claro que as profecias se cumpriram, né, no nascimento de Jesus. Foi em Belém, conforme a profecia, nasceu gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria, José, o seu esposo, então foi o pai terreno de Jesus. E então nós temos essa informação de Mateus. Foi em Belém, em dia do rei Herodes. Agora veja comigo aí, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Eu vou ler aqui, você acompanha. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então o Espírito Santo inspirou esses dois evangelistas, esses dois escritores sagrados, para descrever o nascimento de Jesus. Presta atenção, nós não temos data. Nós temos uma aproximação, tem nome de gente aqui, tem aí o imperador, tem o governador, mas os estudiosos da Bíblia, então, considerando essas informações, sem aqueles que são sérios produzir uma data específica,
então chegam à conclusão que foi no recenseamento convocado, era um período de inverno e então situado na região entre, ou seja, ou o mês de março ou o mês de outubro, segundo os nossos calendários aqui. Não há uma data para ser celebrada de uma forma específica, e eu falei no episódio passado, eu creio que o Espírito Santo cuidou disso aqui para não se venerar um dia, mas sim um fato de que o Messias nasceu. Então, presta atenção, não é uma data, é um fato. Nós não vamos divulgar uma data, mas o mundo todo para, até quem nem é crente, nem sabe de Bíblia, para, é o Natal, vamos celebrar o Natal. Então, o que a Igreja de Jesus precisa fazer e aproveitar a oportunidade nesse período é dizer que Jesus nasceu como Salvador do mundo. Em João, no capítulo 1, versículo 14, olha o que o evangelista escreve. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, vamos andar um pouquinho aqui, né, já caminhando para o final, mas devemos comemorar o Natal, pastor? Alguns pastores dizem que sim. Outro dia uma irmãzinha me apareceu com um recorte de jornal dizendo que Lutero comemorava, que tinha um pinheirinho na sala. Então, nós temos muita tradição, temos muitas fake news durante a história. Então, nós temos que ter a consciência, não temos o dia, mas nós temos um período. Então, vamos comemorar. Como? Não seguindo tradições humanas, não usando símbolos de origem até pagã, e algumas do sincretismo da Igreja Romana, pois tudo isso vai desviar da mensagem do verdadeiro Natal. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o anúncio do Natal. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ô pastor, como é que a gente vai fazer? Olha, se prepara, porque talvez você tenha que jogar algumas coisas fora aí da sua casa durante esse período. Gente, carregar um momento de comemoração, celebração, não sabemos o dia. Então a gente não tem o dia, mas o mundo, o comércio, explora. Vamos celebrar sabendo nesse dia, mas não perdendo de vista que nós temos uma mensagem a entregar. Podemos ter brilho, luz, enfeites e tal, celebrando a nossa alegria, deveria ser todo dia. Não tem o dia porque eu creio que o cristão tem que anunciar o nascimento de Jesus todo dia. Como é que a gente faz agora? Como são os enfeites? Volte aí o próximo episódio. Nos próximos episódios nós vamos trabalhar a respeito disso, tá bom? Vamos caminhar até chegar à data do Natal, que é aí 25 de dezembro. Até lá, então, você vai comemorar de um jeito bem bíblico. Deus abençoe. Até amanhã.